Ela tem uma baixa tolerância ao risco, não pode nem imaginar que algum dos seus investimentos tenha algum comportamento desses aqui. Imagine só, investir 10 mil reais e ver aqueles 10 mil se tornarem 8, 7, 6, 5 mil reais. Bem, para ela não rola. E uma alternativa de investimentos para ela seria um título público pré-fixado, do Tesouro Direto mais especificamente. Mas como que funciona esse título? Bem, você compra parte desse título, aqui no caso a partir de R$ 30,80 você já consegue investir aqui nesse pré-fixado, e se você levar esse investimento até o vencimento, aqui no 1º de janeiro de 2027, você tem essa rentabilidade aqui de 11,59% garantida. Esse título ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue solicitar o resgate a qualquer dia útil, mas tem uma pegadinha aqui. Quando a gente clica aqui nesse ícone de interrogação, a gente tem a descrição sobre o que se trata esse título, mas eu queria chamar a atenção aqui para a última linha, que diz o seguinte: em caso de resgate antecipado, o Tesouro Nacional garante sua recompra pelos valores de mercado. Mas o que seriam esses valores de mercado? Bem, nós estamos aqui no ambiente de renda fixa, que a princípio não deveria variar, deveria ser fixa, mas isso é válido apenas se você segurar o investimento até o vencimento. Durante todo esse período entre o momento que você investe e o vencimento, essa taxa varia todos os dias. E essa daqui é a fórmula que é utilizada para chegar nesse valor unitário, ou seja, o valor de quanto seu investimento está valendo hoje. E aqui o pulo do gato é a gente lembrar do que a gente aprendeu na escola, que quanto maior o denominador, menor o resultado que a gente vai ter. Ou seja, menor o valor do nosso título. E aqui cabe ressaltar que essa taxa aqui ela não vem do nada. Ela se trata de uma projeção do mercado da expectativa do que seria a taxa básica de juros nesse período, entre hoje até esse vencimento. Então, por exemplo, alguma declaração do presidente ou então algum plano de governo que aponte para um aumento de gastos que lá na frente possa ser visto como algo que vai aumentar a inflação, faz com que o mercado passe a reestimar essa taxa de juros para cima. Então imagine que nesse meio tempo, até 2027, o mercado faça uma reestimativa dessas taxas de juros para cima. O que vai acontecer então? Eu vou ter um aumento do denominador e, por consequência, o meu resultado será um valor menor. Então, se você, eventualmente, nessa circunstância, você vier a resgatar o seu título, você vai perder dinheiro. Mas não vamos apenas vender susto. O contrário também é válido. Se a reestimativa das taxas forem para baixo, o denominador diminui, o resultado é maior e você ganharia dinheiro. Então vamos voltar aqui para o site do Tesouro, que mostra para a gente o histórico dessas taxas e de como elas variam todos os dias. E além aqui do aspecto das taxas, a gente também tem como referência aqui os valores dos preços, que a gente pode perceber que também, por consequência, como eu já havia falado, eles variam todos os dias. E colocando um do lado do outro, vocês conseguem perceber a relação entre um e outro? E é isso mesmo que você pensou, existe uma relação aqui inversamente proporcional. Ou seja, a gente pode reparar que quando a taxa aumenta, o valor do nosso título diminui. Lembra que eu falei que a gente vai sempre usar como referência o denominador daquela forma? Ou seja, se eu tenho uma taxa maior, um denominador maior, consequentemente eu vou ter um resultado menor. E vice-versa. E é assim que se dá basicamente o efeito que chamamos de marcação a mercado. E então o que você precisa saber é: caso você precise resgatar esse dinheiro antes do vencimento, você pode ganhar ou perder dinheiro. Mas se você mantê-lo até o vencimento, você tem aquela rentabilidade contratada garantida. Mas voltando aqui à nossa amiga, ela poderia investir seguramente nesse título, porque mesmo com essas variações diárias, ela tem a segurança de que, se levar o investimento até o vencimento, ela vai ter aquela taxa contratada lá no início direitinho. O vídeo é sobre renda fixa, pré-fixados, mas é sempre bom a gente ter uma perspectiva em relação a outros tipos de investimento. Então veja, por exemplo, se a nossa amiga tivesse adquirido 10 mil reais em ações dessa empresa, hoje, 3 anos depois, mesmo com recebimento de dividendos nesse período, ela teria o equivalente a pouco mais de 3.400 reais. E aí? E o mesmo raciocínio vale para fundos imobiliários. Nós temos o mais popular de todos, o MXRF11, pagando 12% em dividendos. Mas veja que em 2019 o valor das suas cotas era de R$ 13, e hoje mal conseguem segurar os R$ 10, uma desvalorização de mais de 23%. Mas mesmo que considerássemos apenas os 12% de dividendos, você trocaria 10,91% garantidos por 12% voláteis? Olha, talvez você sim, ela não. Bom, então vamos recapitular aqui com algumas questões sobre os conceitos que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Se ela comprar um título pré-fixado do Tesouro Direto e houver uma reestimativa para cima do mercado em relação às taxas de juros, o que acontece com o título dela
hoje? Bem, se você sempre se lembrar que na fórmula o valor da taxa está no denominador, se as taxas subirem, eu tenho um denominador maior, consequentemente eu tenho um resultado menor. Então, se ela optar por resgatar o título naquele momento de alta de taxas, ela vai perder dinheiro. Então, nesse caso, o que ela poderia fazer? Bem, ela não precisa fazer nada, basta ela segurar o investimento até o vencimento, que ela vai ter garantida aquela taxa contratada lá no início. E se você tem interesse em comparações entre diferentes tipos de investimentos, esse próximo vídeo eu mostro uma comparação de R$200 aplicados em renda fixa contra os mesmos R$200 aplicados em cotas do MXRF11, e o resultado é surpreendente.